Quando eu cheguei nessa época, que o senhor citou agora aí, que o irmão foi lá falar comigo, pelo poder de Deus, um irmãozinho bem baixinho e tal, lá no morro, Tava subindo um grupo tava subindo um grupo, tava subindo ele com um pandeiro na mão, Pandeiro. um grupo, exatamente, pandeirinho na mão, eu tava bem na ponta do morro, um dos morros do complexo. Aí, e atrás dele tinha um grupo de irmãs do círculo de oração, subindo e cantando, né, acompanhando o pandeiro, e Aleluia. atrás das irmãs tinha um grupo de jovens muito grande, entregando folheto, era uma sexta-feira isso, entregando folheto para quem estava descendo do morro, Evangelizando. evangelizando, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu devia ter trazido meu feixe de folheto que eu ganhei no Rio de Janeiro. Aquele feixe de folheto ali, quando eu comecei a ganhar, toda a favela que eu entrava, pastor James, Gabriel, pastor João Luiz que eu entrava, começaram a dizer, ó, Jesus vai te libertar, ó, Jesus vai te tirar daqui. E aquilo ali começou a me dar um temor, porque eu já estava até o pescoço aqui, pastor, do tráfico. Eu estava sendo jurado de morte. Eu estava sendo Nome no procurado. Nome no poste. Nome do poste. Isso aí era de menos, James. O nome do poste, primeiro de menos, que era só fugir. Eu tava podendo entrar no meu bairro, meu filho. Eu, pra chegar na minha casa, eu tinha que ficar na minha esquina meia hora escondido no mato, que tinha hoje um terreno com negócio de van e tudo mais, mas ficava um mato, eu ficava olhando, ver se não tinha ninguém pra me matar na entrada. Que vida miserável, né? Vida miserável. Puxa, ó, pro seu entender, meu pai já é falecido. Pegaram o meu pai. O meu pai, eu até esqueço de contar isso às vezes, esposa. O meu pai veio do trabalho, coitado. Né? Quando ele desceram, um grupo de rivais pegou ele, botou ele no carro e deu uma coça no meu pai e falou: "Só é um recado pro seu filho isso aí." O senhor tá entendendo como isso começou a mexer muito comigo? Coisas começaram a acontecer, começaram a me levar para o lado do Deus que salva. Uhum. E eu comecei dentro de mim, ouvir tudo aquilo, Jesus te ama, Jesus te salva. Eu falei: Deus dos crentes, me tira disso. Uhum. Eu preciso tirar disso. Em contrapartida, Deus me ouviu e começou a falar comigo. Aleluia. Falar com você. Começou a falar comigo. Eu tava na favela, vinha um crente. Eu tava dentro do ônibus, vinha um crente. Eu tava em qualquer lugar, vinha um crente. E aí me deu um temor, eu falei: poxa, eu vou guardar esses E folhetos. nisso vocês já estavam juntos. Não, a gente Ainda não. A gente não se Tinha conhecia passado. ainda. Ah, não conhecia. Não se conhecia ainda. Que aí culminou para essas coisas aí. Isso daí entendeu? foi antes da ilha, então. Foi Foi antes da antes ilha. da ilha. Bem Antes da pouquinho antes da ilha, isso aí, bem Ah. pouquinho. Aí, quando eu vi que eu não tinha mais saída, que eu já tava por um fio, um triz, a minha mãe tomou uma atitude que foi inusitada. Ela comprou um caixão pra mim. Eu, se morresse, não tinha nem Um caixão? Ela comprou um caixão. Esperando já a morte do filho. Já a minha morte, exatamente. Isso é uma coisa de louco, né? Falo assim como um testemunho muito forte mesmo. Uma mãe comprar um caixão pro filho porque Exatamente. sabia que ele ia morrer. Já se preparou. Já, porque ela não tinha, porque ela já sabia que não tinha outro jeito. Todos os filhos Vai dar um morriam. corte e tal. bom esse, pastor James. É, e mãe compra caixão pro filho porque sabia que ia morrer. Meu É Deus. tipo o pai que aponta a espingarda. Meu pai apontou Exatamente, espingarda é. pra mim. É. Eu entendi que ela não fez por mal, mas era tipo assim. Claro que ele não conhecia Jesus na É, época, né? Ele não não tinha conhecia. Jesus. Tipo assim, esse não tem mais jeito, eu não tenho o que fazer, eu já vou começar a me adiantar aqui. Mas enfim. Aí um dia que eu tava muito mal, eu já tava à beira da morte, recebendo recado, vai morrer, vai acontecer, vai ser assim e tal. E foi exatamente esse dia que aconteceu isso. Muito triste, foi um dia muito triste na minha vida. Eu fui, como normal, pra favela do jeito que eu ia. Eu já não tava me envolvendo mais com o pessoal do bairro. Tem muitos amigos meus que morreram que não conheceu esse testemunho meu, porque eu fui pro tráfico depois com tudo mesmo. Eu comecei a conviver na favela, a estar lá direto lá, entendeu? Muita coisa eu comecei a fazer, me envolvi 100% com eles lá. E aí o que aconteceu? Eu consegui uma guarida nesse lugar que eu morava, que eu trabalhava na favela no Rio de Janeiro, para poder vender droga no meu bairro. Eu vendia muito, então eu dava muito lucro para a favela também. Então o que aconteceu? Com isso eu fiquei muito conhecido. E nessa questão de ser muito conhecido, eu comecei a ser muito ameaçado. A sua família morava na comunidade. Na comunidade, exatamente. O senhor sempre morou na mesma favela aí. O meu bairro no Rio de Janeiro não é uma comunidade, entendeu? Tipo favela e tudo mais, entendeu? Mas é dominado pelo tráfico normal, como, enfim, Certo. qualquer lugar, né? E tem aquele paralelo muito grande hoje, porque hoje está muito pior do que antes lá. Mas aí o podemos senhor, dizer o senhor falou o complexo alemão. Complexo Alemão. Esse Tá. era um dos lugares, né? Mas que a aí o gente senhor ficava. ia pra lá. Então o senhor Eu ia pra morava lá. num bairro e ia traficar no lá. Eu ia lá exatamente, pro Complexo Entendi. O Alemão. senhor não E esse- morava onde o senhor traficava. Não, exatamente. Mas no final já tava traficando ali também. Já estava ficando ali, porque eu trazia Pegava de de lá pra lá vender e ali. traficava Trazia ali. ali. Tive essa guarida do Por isso que o senhor traficante falou lá. que o senhor foi quase um chefe. Exatamente isso. Tava criando o seu próprio- Exatamente, eu já estava nesse ponto Tava aí criando mesmo. o seu próprio... Exatamente. O que me atrapalhou, Jamerson, foi o ser viciado. Se eu não tivesse ficado Tava viciado mais na usando droga, do que vendendo. exatamente, eu tinha morrido mais rápido, porque
Eu era muito ousado O demais. José, quando eu o conheci, ele tinha no rosto tipo uns furúnculos, né? É, a droga estourando tudo. Né? O Usava nariz muito. dele, ele não tinha Carne pelo, dentro, carne não também. tinha era tudo nada. ferida. Era Cheirava. tudo Exatamente. casca de ferida. Quando eu conheci, não tinha roupa para vestir, ele não... Quando eu. O dinheiro que ele ganhava vendendo, ele gastava usando. E era cheirava muito. tudo. Era muito. Era muito dinheiro. Cheirava muito. Era muito dinheiro. Quando eu não conseguia cheirar mais a cocaína, eu comia. Eu botava o dedo assim na saliva, molhava dentro do pacote de cocaína e comia. Tanto que eu perdi todos os dentes de baixo A aqui. cocaína, ela corrói o nariz? Sim. Eu perdi todos os Cheirava dentes de muito. baixo aqui e perdi os de cima. Eu tive que, sem poder, fazer um implante aqui, porque eu tava com a mastigação torta. Eu tive que botar alguns Tava implantes pra sentindo poder. Muita dor, né? E me ocasionou alguns problemas, assim, de musculatura e tal. Mas, graças a Deus abençoou. Então, nesse dia, pastor, voltando aqui um pouquinho, Sim. isso foi numa sexta-feira que aconteceu isso. Numa quinta-feira, Deus falou comigo de novo. Levou uma senhorinha chamada Dona Lila, muito conhecida no meu bairro. Dona Lila de uma família católica e tudo mais. De repente ficou aquela crente que, olha só Deus. Deus transformou ela. Se tornou muito crente. Hoje a família dela está na igreja. Ela foi lá no portão, pastor, com uma bibliazinha desse tamanhozinho. Me entregou pelo portão e falou assim: José, você é o menino aqui do bairro. E eu vim aqui te trazer essa Bíblia, já sem força, fraquinha. Vim te trazer essa Bíblia aqui, porque Jesus vai te libertar dessa vida que você está me levando. Me entregou pelo portão a Bíblia. E o senhor acredita que isso foi um dia, no outro dia a Dona Lila morreu. A Dona Lila faleceu no outro dia. Última missão dela. Então, a última missão. E detalhe, aquilo também já foi acumulando dentro do meu peito, eu já estava triste. E aquele dia de tarde eu fui para a favela do jeito que eu sempre fui. Uhum. Fui abatido, pastor. Sentei atrás do ônibus, porque eu fazia umas triagens de ônibus até chegar lá e tal. E sentei no último banco, não passei a roleta como de costume, fiquei no último banco e comecei a chorar. Chorando, pastor, porque eu estava pesado demais. Tudo estava pesando para mim, pastor Jefferson. A vida que eu estava levando, o sofrimento que eu estava causando à minha família. Entendeu? É uma família, por mais que não A tenha alma sido... estava cansada, né? A alma estava muito abatida, muito cansada. E eu estava cansado também por não estar dormindo muitos dias, então veio uma depressão, sei lá o que foi aquilo ali, muito Sim. forte. E eu comecei a chorar, e eu lembro que entre o meu joelho, eu falei assim: Deus dos crentes, Aleluia. o Senhor me livra disso. Se o Senhor me livrar, eu vou te servir. Glória a Deus. Pastor, e eu ouvi uma voz. Eu ouvi a voz. Eu ouvi uma voz. Aleluia. Deus falou comigo assim: ó, abre o teu olho. Eu ouvi a voz mesmo, Jefferson. Tremendo. É uma experiência Aleluia. tremenda. É algo tremendo. Eu, naquela condição, ouvi essa voz. A voz falou assim: ó, abre o teu olho. Quando eu abri o olho, tinha um pedaço de jornal cortadinho assim, ó. Até procurei esses dias, não achei, cara. Deu um ruim aquilo, que tava no meio das minhas coisas lá, né? Um recortezinho de jornal. Quando eu olhei aquele recorte virado pra baixo, jornal mesmo, jornal desses aí. Tava no chão? Tava no chão. Uhum. Um recortezinho de jornal. A voz falou de novo, falou assim: ó, pega e lê. Quando eu peguei, tava escrito assim: ó, eis que diante Aleluia. de ti eu ponho uma porta aberta. Era só aquilo ali que estava escrito no papel. Olha aí. Aleluia. Aquilo me deu uma alegria tão grande. E porta na Bíblia quer dizer oportunidade, né? Oportunidade. Sempre que Exatamente. você for ler porta na Bíblia, fala de oportunidade. Exatamente, pastor. Pastor, aquilo me deu uma alegria tão Aleluia. grande. Eu fiquei alegre, porque eu sabia que ouvia a voz. Que já me assustou. Eu nunca tinha ouvido a voz assim. Eu falei, na minha cabeça eu tava ficando maluco, porque era tanta droga que eu tava usando, eu tava Sim. tão maluco assim, eu tô ficando doido. Mas aí depois eu constatei que não podia ser uma loucura aquilo ali. Uhum. Tava tudo batendo certinho. Uhum. Peguei, dobrei e falei, alguma coisa vai acontecer na minha vida,